A professora Cecília já comentou bastante sobre isso, mas eu gostaria de falar mais algumas coisas sobre esse nosso projeto. De fato, tem uma série de interesses que vão da filosofia que se faz no Oriente, passando aí pela psicologia, pela psicanálise, e é claro, pelo neoplatonismo, pagão e cristão. Existem uma série de questões que me interessam já há algum tempo, e eu acho que esse projeto que foi idealizado pela professora Cecília, pelo professor Jamil, pelo Nur, eles são uma excelente oportunidade para que a gente amarre uma série de questões, tá? A começar pelo fato de que, quando a gente fala histórias de sabedoria e de ensinamento, isso pode sugerir algumas coisas que são talvez um pouco controversas. Eu não sei quantos de vocês acompanharam na quarta-feira passada a palestra do professor Ruben, que fez uma série de distinções entre o que seria uma literatura filosófica, o que seria uma rabínica, uma literatura mística. Da mesma forma, a gente tem aí uma espécie de um apelo quando fala de Oriente, para chamar o que se faz no Oriente de um pensamento oriental ou de uma religião, uma espiritualidade oriental. Eu tenho sérios problemas em relação a isso. Eu não sei até que ponto é interessante para nós classificar essas tradições dentro desta ou daquela categoria. E eu acho que a gente corre o perigo de sugerir que estamos aqui trabalhando histórias de sabedoria e de ensinamento que não são necessariamente filosóficas, mas que podem ser pensadas de um ponto de vista filosófico, que podem ser pertinentes para a filosofia de alguma forma. Não acho que seja disso que se trata, tá? Eu tenho em mente algumas objeções em relação àquilo que se define por filosofia, mas eu gosto especialmente de um argumento que se trata do seguinte: eu não sei quantos de vocês estão falados com esse filósofo alemão, Ludwig Wittgenstein. Ele é autor de uma obra, dentre outras obras, de uma obra chamada Investigações Lógicas, que foi publicada originalmente em 1953, tá? E ele está tentando, nessa obra, entender o que é aquilo que a gente chama por linguagem. O Wittgenstein ele usa um argumento que ficou conhecido como semelhança familiar. Ele diz o seguinte: a gente pensa em jogos, e quando a gente pensa em jogos, a gente pensa numa categoria de atividades, numa série de atividades que não necessariamente têm coisas entre si. Se a gente pensar em jogos de bola, em jogos de carta, alguns deles vão ter semelhanças, outros nem tanto, né? Ele pede para que a gente pense no que é, por exemplo, um jogo de bola, vamos colocar aqui no nosso contexto o futebol, e o que é, por exemplo, o jogo de paciência, que a gente joga com baralho ou no computador, né? Aparentemente eles não têm nada em comum, mas eles têm algum traço que subjaz tudo, que permite com que nós classifiquemos todos eles de jogos, né? Isso do ponto de vista do Wittgenstein. Do ponto de vista da professora Victoria Harrison, que é uma professora da Universidade de Macau, na China, ela aplica esse mesmo exemplo para pensar a questão das tradições filosóficas no Oriente. Ela diz, bom, pode ser que aquilo que aconteceu na Índia ou aquilo que aconteceu na China em termos de tradição intelectual, em termos de tradição de pensamento, não pareça muito com a tradição helênica, com a filosofia que tem uma raiz na Grécia clássica e que a partir disso se desdobra numa variedade de filosofias diferentes na Europa e depois nas Américas. Mas existe um traço subjacente. Se a gente abandona esse paradigma por meio do qual a gente julga o que é ou não é filosofia, talvez a gente perca a necessidade de debater se o que está sendo feito pelo budismo ou pelo daoísmo ou pelo zen são filosofias ou não são filosofias, tá? Eu sempre insisto nesse ponto porque eu acho que a gente perde muito quando a gente fala, bom, estou pensando uma tradição X ou uma área X do conhecimento do ponto de vista da filosofia. Eu sempre
me lembro muito do argumento do Friedrich Schlegel, que dizia que naquilo que se chama filosofia da arte, geralmente ou falta filosofia, ou falta arte, ou faltam as duas, né? Eu não acho que é diferente quando a gente tenta se apropriar de histórias de sabedoria e de ensinamento como se elas não fossem propriamente filosóficas, quando na verdade elas são. Existe algo ali de uma atividade, de um filosofar, independente do formato pelo qual isso é apresentado. E quando a gente traz histórias da mística judaica, da literatura árabe, islâmica ou pré-islâmica, ou no caso de hoje, a literatura do daoísmo, da filosofia chinesa antiga, a gente está falando de questões muito pertinentes para a filosofia, e que são filosofia em si mesmas. A minha proposta aqui é pensar essa tradição especificamente a partir de uma obra. Tá? Eu gostaria de chamar a atenção para o fato de que quando a gente fala em filosofia oriental, isso não é uma coisa tão óbvia e tão clara quanto parece. Tá? O Oriente em relação ao que exatamente a gente tem que pensar? Essa denominação é do século XIX, tá? Denominação acadêmica que diz respeito a maneira como alguns autores europeus começaram a estudar aquilo que chegava para eles da China, da Índia, mas não é propriamente uma coisa muito clara, muito bem distinta, como a gente costuma pensar. Falou-se em Oriente, falou-se de qual Oriente? No caso de hoje, a gente vai falar sobre o Extremo Oriente, sobre a China. E a China, ela tem uma cultura filosófica e intelectual bastante rica e bastante singular, tá? Porque ao contrário da Índia ou mesmo da Europa, a China há muito tempo isolada das outras regiões da Ásia, né? Isso fez com que boa parte das suas tradições filosóficas se desenvolvesse a partir de uma mesma raiz cultural, o que não significa que as filosofias chinesas não sejam muito diversas e plurais entre si, pelo contrário. Elas são, muitas vezes, são adversárias umas das outras, mas todas elas possuem uma raiz cultural comum, elas não sofreram grandes influências externas, tá? O que nos interessa hoje, a questão do daoísmo, é uma questão que aparece ali em algum momento entre o sexto e o terceiro século antes da Era Comum. É nesse período também que aparecem uma série de outras escolas de filosofia chinesa, como, por exemplo, o confucionismo, o legalismo, o yanguismo, e compreendem um período que ficou conhecido como a Era das 100 Escolas de Pensamento, para vocês terem uma ideia da tamanha pluralidade e diversidade do que aconteceu por ali. Tá? Por que eu escolhi trazer para vocês questões que são pertinentes ao daoísmo e especificamente com esse título, Um Sonho Chinês? Porque já há algum tempo eu percebo que existe uma necessidade, uma abertura maior do que nunca para que a gente pense questões que são pertinentes ao nosso cotidiano, ao nosso dia a dia, a partir de literaturas não canônicas, a partir de maneiras de pensar que não são aquelas com as quais a gente está acostumado e que a gente estuda na universidade, principalmente nos departamentos de filosofia. Essa abertura ela é muito interessante, sobretudo porque algumas das nossas questões elas ainda estão por resolver. E algumas maneiras de pensar que não são as mais tradicionais ajudam a gente a refletir sobre essas questões, tá? Há algum tempo atrás, creio eu que algumas semanas atrás, nós participamos, a professora Cecília e o professor Jamil e eu, a convite do professor Ruben, de um evento da CIP, no qual estávamos ali tentando pensar algumas questões pertinentes à quarentena do ponto de vista do judaísmo, do islamismo e do Oriente. Essas questões elas ainda estão sendo colocadas, elas ainda têm uma grande demanda. Eu espero resolver pelo menos uma delas hoje com essa história de um sonho chinês. De que sonho eu estou falando? Vocês já devem ter antecipado, é claro, eu estou falando do sonho da borboleta. O sonho da borboleta é, sem dúvidas, a passagem mais famosa do Zhuangzi. Zhuangzi é uma obra, um clássico da literatura daoísta, tá? A literatura daoísta ela tem o seu início com uma outra obra que se chama Dao De Jing, ou Lao Tzu.
é uma obra de autoria e de período indeterminados, a gente não sabe muito bem de quando ela começou a ser pensada, nem quem escreveu aquilo. A gente tem exemplos semelhantes, por exemplo, quando a gente fala em Homero, a gente parece que está falando de um autor só que escreveu a Ilíada e a Odisseia, mas a gente sabe que são duas obras que estão distantes no tempo e que provavelmente não tiveram um único autor. É a mesma coisa com o Dao De Jing, sobretudo porque é uma obra que não foi feita para leitura, ela não foi uma obra escrita, ela era uma obra para ser memorizada, para ser transmitida de forma oral. O Chuangzi, ele vai mais ou menos no mesmo sentido, ele é uma série de coleções de passagens e de histórias de sabedoria, histórias de ensinamentos que não foram feitas para se adaptarem a um formato livresco, a um formato de instrução. Isso acontece porque essa é uma das grandes características da filosofia chinesa. Ela é feita para um grupo muito seleto de intelectuais. Ela não é feita para todas as pessoas e ela não tem a menor necessidade de ser didática, de oferecer uma instrução geral para as pessoas, tá? E por isso, muitas vezes, a linguagem que a gente encontra nessas obras, que foram transcritas e reescritas e comentadas ao longo do tempo, ela não é a linguagem mais fácil de ser absorvida. Isso para não falar das dificuldades do idioma. O chinês daquela época, a gente está falando, o Chuangzi, por exemplo, aparece em algum momento, provavelmente do 3º século antes da Era Comum, e é necessário toda uma reconstrução cultural e linguística. Uma outra distinção muito importante é que as filosofias chinesas, elas não têm o mesmo objetivo que tem as filosofias que a gente encontra derivadas do tronco grego, do tronco helênico, que para nós é sempre uma tentativa de distinguir aquilo que é verdadeiro e aquilo que é só uma aparência. Isso para a filosofia chinesa em geral não importa. Estão preocupados com uma outra questão, que é a distinção entre ordem e desordem. Tá? E tudo aquilo que vai ser produzido tem, de alguma forma, uma tentativa de distinguir uma coisa da outra e de colocar a ordem como sendo o objetivo final do pensamento deles, né? A ordem, ele tem não só um sentido de ordenação, de organização, mas também de ordenar, tá? Nesse sentido, me agrada muito a leitura de que as filosofias chinesas, elas são sobretudo filosofias políticas, em primeiro lugar, elas são filosofias sobre a arte de governar em ampla medida. Então, esse ordenar significa não simplesmente organizar as coisas, mas também dar ordens. Tá? E essa é a função do pensador chinês. Ele, de certa forma, é aquele que ordena as coisas, tanto que organiza as coisas quanto que dá as ordens. E quem recebe essas ordens é ordenado. Existe um elitismo, sim, da tarefa intelectual no que diz respeito a essas tradições. É claro, isso conforme uma determinada leitura da filosofia chinesa, mas que é bastante coerente do ponto de vista histórico, cultural. Eu me apoio bastante naquilo que escreveu o professor Hans-Georg Müller a respeito desse assunto. Ele tem uma série de obras sobre o daoísmo que, de certa forma, permitem com que a gente compreenda melhor o texto, e é necessário para nós isso. Então, o primeiro desafio é tirar da nossa cabeça essa ideia de que o que a gente vai encontrar quando lê as filosofias chinesas tem a ver com aquilo que a gente entende por uma distinção entre uma verdade e uma aparência, entre um velamento e um desvelamento, entre uma essência e uma representação. Não se trata disso, se trata de encontrar uma espécie de uma ordem, uma eficácia, um modo de ação que é a ação mais efetiva possível, né? Essa questão também foi trabalhada pela professora Victoria Harrison do ponto de vista das metáforas conceituais primárias, né? Ela diz que aqui no Ocidente, entre aspas, né, na nossa tradição ocidental de filosofia, temos aí uma metáfora muito importante, que é a metáfora da visão, e a visão representa conhecimento. Então, sempre que eu quero
demonstrar conhecimento ou demandar conhecimento, eu peço clareza. Vocês estão vendo o que eu estou falando, né? Agora ficou mais claro, está iluminado, agora eu enxergo bem o que você quis dizer. Isso faz parte, inclusive, da nossa maneira cultural de nos colocarmos diante do conhecimento. A metáfora chinesa está muito mais próxima de uma ideia de ação, de movimento. Por isso que a palavra-chave para nós aqui é Dao. Dao geralmente é traduzido como caminho. É uma tradução que está ok, e que não necessariamente oferece grandes dificuldades, conquanto que a gente tire de vista aquilo que a gente entende por caminho dentro da filosofia ocidental, contanto que a gente consiga pensar que se trata de um movimentar-se, de um buscar, de certa forma, um agir, e um agir eficaz, um agir que funcione do ponto de vista da ordem. O Dao De Jing, ele traz essa série de questões que tem muito essa grande demanda da questão da ordem, da questão dessa ação eficaz, ou desse poder, né? O D do Dao De Jing, ele geralmente é traduzido como poder ou como virtude, mas ele também pode ser pensado no sentido de uma ação eficaz. Essa ação eficaz, ela não é propriamente uma ação estruturada e estratégica, mas ela diz respeito a um não agir, né? Um agir que é, de certa forma, paradoxal. Eles usam o termo Wu Wei, né? Mas ok, a gente vai entrar nisso mais para frente. Um dos grandes desdobramentos do daoísmo, que é uma obra mais tardia, é o Zhuangzi, que é a obra que a gente vai ler hoje, e que é uma obra excepcional para uma série de questões nossas hoje. Tá? A começar pelo fato de que o Zhuangzi é uma obra muito bem humorada, né? É uma obra onde as preocupações já não estão mais tão voltadas para a questão do que é ordem e do que é desordem, mas para a questão de como viver e de como morrer. Essas são as duas questões do Zhuangzi. De um ponto de vista bastante crítico, bastante satírico, mas muito bem humorado também. Ele faz uma série de caricaturas a respeito das tradições e dos valores, a respeito das outras escolas de filosofia, principalmente a respeito do confucionismo, e que tornam a coisa bastante cômica, bastante curiosa do ponto de vista de como ele apresenta essas escolas. Eu acho muito interessante a maneira como ele nos ajuda a manter uma espécie de uma sanidade, a administrar a nossa saúde mental. Existem uma série de exemplos a respeito disso, e um dos que mais se popularizou no Ocidente foi o Sonho da Borboleta. O Sonho da Borboleta é a última passagem do segundo capítulo do Zhuangzi, e a tradução para nós é uma coisa complicada, tá? Não porque ela demande um conhecimento linguístico avançado, mas também porque a primeira vez que foi traduzida para o Ocidente, ou as primeiras vezes, ela foi pensada na nossa chave de leitura. Eu vou ler para vocês uma primeira tradução, que foi uma tradução que foi feita pelo Burton Watson. Tá? Ela não foi a primeira de todas, mas ela é uma que se popularizou para nós, porque ela foi publicada em 1995 pela editora Cultrix, aqui de São Paulo, tá? E pelo menos aqui para nós ela ficou bastante marcada. Que diz o seguinte, eu vou ler para vocês. Uma vez, Zhuangzi sonhou que era uma borboleta a esvoaçar e a volutear aqui e ali, feliz consigo mesmo e fazendo o que lhe agradava. Ele não sabia que era Zhuangzi, e subitamente acordou e lá estava ele. O sólido e inconfundível Zhuangzi. Ele não sabia, porém, se ele era o Zhuangzi que sonhara ser borboleta ou se era a borboleta sonhando que era Zhuangzi. Entre Zhuangzi e uma borboleta deve haver alguma distinção. Isto chama-se transformação das coisas. Agora pensem um pouco nessa história e tentem pensar nas primeiras referências que vêm na nossa cabeça quando a gente lê uma passagem como essa. O que aparece aqui para nós é que existe, então, esse sujeito
Zhuangju, que sonha que é uma borboleta e ele acorda e não sabe mais se é uma borboleta sonhando que é ele ou se é ele sonhando que é uma borboleta. E lá no final ele diz, bom, tem que ter alguma distinção entre uma coisa e outra, e essa distinção se chama transformação das coisas. Tá? É inevitável pensar em alguns capítulos da nossa história do pensamento, como, por exemplo, em Descartes, e a questão da dúvida hiperbólica, do sonho e do ceticismo radical, e de como, por meio do sonho, ele começa a duvidar de todas as coisas, inclusive de si mesmo. Não é bem disso que se trata nesse caso. Tá? Não se trata propriamente de uma dúvida a respeito de si mesmo, ou uma dúvida a respeito da existência, ou uma questão de um devir e de uma mudança perpétua no mundo. As coisas são um pouco mais sutis aqui. Uma outra tradução que a gente tem para o português, também publicada pela editora Cultrex, ela diz o seguinte, ela vai mais ou menos no mesmo sentido. Há muito tempo, Zhuangju sonhou ser uma borboleta que esvoaçava por entre as árvores, fazendo o que queria, absolutamente inconsciente de Zhuangju, súbito despertar, e lá estava Zhuangju, um tanto mal-humorado. Ora, não sei se foi Zhu que sonhou ser borboleta, ou se a borboleta sonha que é Zhuangju. Mas entre Zhuangju e a borboleta, devemos ser capazes de encontrar alguma distinção. É isso que se conhece como mutação das coisas. Algumas pequenas diferenças, uma sugestão de que a gente tem que, de certa forma, distinguir o que é uma coisa e outra, mas ainda fica muito próximo da nossa maneira de compreender. Por que isso acontece? Porque a grande e mais popular tradução que se fez dessa passagem do Zhuangzi, ela foi feita por um sinólogo chamado Herbert Gillis. O Gillis era um sinólogo britânico, ele era diplomata, ele viveu na China, e ele traduziu de uma forma muito semelhante a essas duas que a gente leu, com a diferença de que na tradução dele, do chinês para o inglês, aparece um eu. Uma vez eu, Zhuangzi, sonhei que era uma borboleta, batendo asas aqui e ali. Essa tradução ela ficou tão popular que ela foi usada por uma série de autores ocidentais, como, por exemplo, o Martin Buber usou essa tradução, o Martin Heidegger fez referências a essa tradução, o Hermann Hesse também teve acesso a isso e aprendeu sobre o sonho da borboleta através dessa tradução. Aqui no Brasil, o Raul Seixas fez uma música sobre isso, alguém postou no Facebook a música do velho chinês, que não sabia se era um velho chinês que sonhava que era uma borboleta, ou uma borboleta que era um velho chinês. Só que essa tradução ela tem alguns problemas, a começar pelo fato de que no texto chinês não tem nenhum eu. Tá? No texto chinês não existe uma perspectiva de alguém que fala enquanto um eu que sonhou alguma coisa e que depois acordou e que depois refletiu sobre o próprio sonho. Essa é a primeira e mais importante coisa a respeito do sonho da borboleta. Existe um comentário também desse mesmo professor que eu falei para vocês, o Hans-Georg Müller. Ele publicou um artigo chamado O Sonho da Borboleta do Zhuangzi, uma interpretação daoísta, está em inglês, depois eu passo a referência para vocês, no qual ele se apropriou de um primeiro comentário muito recente que teria sido escrito logo após a composição ou a reunião dos escritos que a gente chama de Zhuangzi, de um autor, de um comentário chamado Guo Xiang. E pelo fato de ser uma coisa muito mais próxima, ajuda a gente a entender um pouquinho mais o sentido do sonho. E a partir desse comentário, o Müller ele chamou a atenção para algumas coisas. Em primeiro lugar, o texto diz o seguinte, a primeira passagem, uma vez Zhuangzi caiu em um sonho, e então havia uma borboleta batendo asas, contente consigo mesma, de acordo com suas intenções. O comentário de Guo Xiang diz, agindo feliz consigo mesma e com seus desejos alegremente preenchidos, explicando um pouco do que se trata. Mas percebam esse detalhe. Zhuangzi caiu em um sonho. Então havia uma borboleta. A questão é,
Entre o Chuang-Tzu e a borboleta, não tem uma continuidade. E aí, continua o texto. Ela não sabia sobre um Ju. E o comentário diz assim: esse não saber sobre um Ju, enquanto Chuang-Tzu caiu em um sonho, não é diferente do caso de se estar morto, já que, em seu devido lugar, tudo é completamente de acordo com suas intenções. O que está vivo pertence à vida, assim como o que está morto pertence à morte. Disso, nós vemos o erro que é se preocupar sobre a morte quando estamos vivos. Então, olha para onde a gente está indo. Percebam a complicação da coisa. O que está sendo sugerido, conforme esse comentário, mais ou menos da época do Chuang-Tzu, é que não tem continuidade entre o Chuang-Tzu e a borboleta, tá? E que isso se trata, no fundo, de dois estados completamente diferentes entre si, tá? Como, por exemplo, a vida e a morte. Vocês lembram que eu falei que o Chuang-Tzu ele se preocupa, sobretudo, sobre ensinar como viver e ensinar como morrer, tá? Essa interpretação ela vai muito nessa linha. E olha só que coisa interessante. O texto continua dizendo: com um súbito despertar estava ali plena e completamente um Dieu. E o comentário diz: já que isso é contado desde a perspectiva de Chuang-Tzu, há a fala do despertar. Isso não necessariamente falsifica o sonho. Qual que é o ponto aqui? O Chuang-Tzu, que está participando dessa história, ele não se lembra do sonho. Ele nem sequer sabe que ele sonhou. Do mesma maneira que a borboleta não sabe sobre o Jung que está sonhando. Mas não fica claro no texto que a borboleta não sabe que está sendo sonhada ou que o sujeito está sonhando que é uma borboleta. São duas coisas diferentes, completamente diferentes. E ele continua: não se sabe se um Ju sonha e então há uma borboleta, ou se uma borboleta sonha e então há um Ju. Isso é o texto do Chuang-Tzu. O comentário do Guo Xiang diz: o não saber sobre uma borboleta neste momento não é diferente do não saber sobre um Ju durante o tempo do sonho, porque em seu próprio tempo tudo é completamente de acordo com as suas intenções. Portanto, não se pode provar que não havia antes uma borboleta sonhando e que há um Ju agora, na medida em que é possível em um sonho viver um século inteiro durante a soneca do meio-dia, não se pode provar que nosso século presente não é um sonho durante a soneca do meio-dia. E aí fica muito próximo daquilo que a gente tende a interpretar. O Platão tem uma passagem, se eu não me engano, no texto, onde ele fala de um sujeito que, se ele dorme 12 horas por dia e passa 12 horas acordado, e nos sonhos ele sonha que é um rei, então pelo menos metade da vida dele ele passa sendo um rei. Só que a gente sabe que os sonhos não têm essa mesma continuação de roteiro como a nossa vida, e é isso o que nos dá a impressão de que, bom, então o sonho não é real, e o estar acordado é real. Só que a gente sabe também que o sonho ele diz alguma coisa de nós, ele diz alguma coisa que fala de uma espécie de uma movimentação interna dos nossos pensamentos e que a psicanálise chama de inconsciente. Ele é uma manifestação inconsciente e, sobretudo, a manifestação de um desejo inconsciente. Quem está familiarizado com Freud certamente consegue fazer esse link. O texto prossegue dizendo: quando há um Ju e uma borboleta, tem que haver uma distinção. E o comentário diz que a distinção entre o despertar e o sonhar não é diferente da separação entre vida e morte. A razão pela qual é possível estar contente consigo mesmo de acordo com a intenção é que essas distinções estão firmemente estabelecidas e não que não há distinções. E a última passagem diz: isso é chamado de mudança das coisas. E o comentário, eu peço muita atenção de vocês, diz o seguinte: bem, o curso do tempo não para por sequer um momento, e o hoje não persiste no que dele se segue. Assim, o sonho de ontem se molda em um sonho de hoje. Como poderia ser diferente com a mudança entre a vida e a morte? Por que deixar o coração pesar por ser movido para trás e para frente entre elas? Sendo um, não há conhecimento do outro.
sendo uma borboleta durante o sonho, é genuíno. Relacionando isso com seres humanos, quando vivos, não se sabe se mais tarde se terá belas concubinas ou não. Só um estúpido pensa que sabe que a vida é algo maravilhoso e a morte é motivo para ficar triste. Isso é o que se chama nunca ter ouvido falar da mudança das coisas. Olha como ele inverte a coisa. E olha que comentário genial. Ele está dizendo, escuta, em que momento que você se deixou convencer de que a morte é uma razão para ficar triste e que a vida é uma razão para ficar feliz? Você não sabe o que é a morte, porque onde a morte está, você não está. Onde você está, a morte não está. Entendam a função terapêutica que isso tem. No fundo, o luto é uma manifestação que é comum na grande maioria das culturas. É claro que existem muitas distinções, existem culturas que celebram e comemoram, existem culturas que, de certa forma, passam por rituais muito mais entristecidos, causam uma série de afetos que não são tão agradáveis assim, mas o entristecimento em relação à morte, isso está justificado necessária e universalmente? De acordo com o Chuang-Tzu, não necessariamente. E é isso que o sonho da borboleta está passando. Ele está dizendo, escuta, não existe continuidade entre uma coisa e outra. Os estados que mudam entre si, eles demandam que um primeiro estado se anule e um outro estado apareça. Isso é muito importante de se pensar hoje, sobretudo porque a gente está diante de uma série de questões que trazem o luto muito para próximo de nós. Eu já nem sei, nem estou mais contando, nem estou mais acompanhando quantas pessoas já morreram nessa pandemia. Eu não sei vocês, e eu não sei se vocês já tiveram experiências durante a pandemia, ou mesmo antes, de perder alguém próximo, de ficar enlutado. Certamente, quem já tem algum tempo de vida já passou por alguma experiência como essa, os mais jovens talvez nem tanto, mas pode ser que sim também. Mas pensem um pouco na maneira como nós, de certa forma, damos por certo que a morte é de fato uma coisa que é terrível. Só que a gente não tem muito fundamento para afirmar isso, né? Existe também todo um discurso contra a morte, do tipo, bom, então depois que você morre, você vai ter uma vida ainda melhor. Bom, isso também é uma suposição um pouco estranha, porque você tá tirando o direito da pessoa de lidar com um estado que a joga num completo não saber. E esse estado do completo não saber é muito importante para nós. Por quê? Tem uma palavrinha-chave aqui nesse comentário, que é o seguinte: durante o sonho é genuíno. E esse genuíno, ele é para nós uma grande lição e a gente precisa prestar muita atenção nisso, né? Existe uma tendência, inclusive uma tendência muito atual, de um discurso a respeito de uma certa autenticidade, tá? Esse genuíno, ele entra como uma oposição ao que é autêntico. Pensem no seguinte: a autenticidade é uma espécie de uma imposição ética dos nossos tempos. Então, eu sou um psicanalista, eu sou um professor de filosofia, eu tenho que agir de forma autêntica em relação a isso. Eu me mostro, eu crio perfis nas redes sociais e ali tem que parecer que de fato eu sou autêntico conforme as coisas que eu estou falando. Se eu coloco uma reflexão sobre o luto como essa, então há de se esperar que esse sujeito não sente o luto de uma forma tão, não sei, talvez o sinta, mas não é disso que se trata. O problema é uma suposta continuidade entre os nossos papéis sociais e a nossa própria vida. E o que o Chuang-Tzu está mostrando aqui é que não existe essa continuidade. O que existe é uma espécie de um fingimento quando a gente interpreta esses papéis sociais. E não é um fingimento no sentido de uma falsidade, pelo contrário, aí entra o genuíno, é um fingimento genuíno. É mais ou menos como sonho. Quando vocês sonham, lembrem-se de sonhos, por exemplo, pesadelos que vocês tiveram terríveis, ou sonhos de clássicos de adolescentes, caindo do abismo de grandes alturas, ou sonhando que está sem roupa, que está sem as calças. São sonhos muito clássicos. A angústia, o terror, o medo que a gente sente nesses sonhos, ele é muito genuíno.
de fato a gente sente aquilo. Mas isso não significa que quando acorda, a gente carrega aquilo conosco. E o Chuang-Tzu traz essa leitura. Não assuma o seu papel social como se fosse algo extremamente pertinente a uma entidade que se conforma sob o signo de um eu. Eu sou assim, eu sou daquela maneira, eu sou autêntico de acordo com aquilo que eu digo e aquilo que eu faço. Eu tenho valores muito sólidos e muito tradicionais. E o ponto todo é, não, escuta, não necessariamente, eu estou jogando uma carta, eu estou participando genuinamente de papéis sociais, mas isso não define quem eu sou, isso não necessariamente vai implicar que toda a minha vida seja dirigida a partir disso. É uma lição muito importante, porque a gente tende a levar as coisas muito a sério e a se levar muito a sério. E o John Tzu está, de certa forma, dizendo, escuta, será que vocês precisam levar as coisas tão a sério? Ok, vocês têm valores, quantos deles são muito interessantes para vocês e quantos deles te prejudicam? Talvez alguns deles te prejudiquem. Nesse caso, será que vale a pena assumir esses valores? Será que vocês não podem pensar de uma outra forma? Essas questões que eu estou colocando de forma muito esparsa, elas fazem parte de um contexto de se propor uma reconstrução crítica daquilo que a gente entende como os nossos valores sociais. Sobretudo uma tendência que a gente tem hoje em dia de pensar a partir de perfis, no sentido das redes sociais. Tudo para nós é uma questão de perfil. A carreira acadêmica é uma questão de perfil, a carreira profissional é uma questão de perfil. Você tem que ter estudado na escola certa, na universidade certa, fazer parte do núcleo certo de amigos, e isso, de certa forma, acossa a nossa vida, porque existe uma antecipação interminável de quais serão os próximos passos. A questão é, vale a pena seguir dessa maneira? Quando a gente distorce um pouquinho a lógica, quando o John diz, escuta, um sujeito sonhou, ponto, apareceu uma borboleta, e ela vivia conforme os seus desejos, os seus anseios de ser uma borboleta, ponto. John acordou, e a partir daí, ele já não sabia mais o que estava acontecendo, ele não tinha consciência nenhuma da borboleta, a borboleta não tinha consciência nenhuma dele. A questão é, esse desejo que aparece no sonho, o desejo que a borboleta persegue quando bate asas aqui e ali, é aquele momento genuíno, é aquele desejo que muitas vezes aparece nos nossos sonhos, que a gente tende a não prestar atenção, e que talvez seja muito interessante para nós prestar atenção nessas coisas. É uma lição muito interessante e muitas vezes, diante de uma perda terrível de um ente querido, traz uma perspectiva um pouco mais interessante. Uma perspectiva mais interessante da consciência da nossa ignorância em relação a certas coisas, e que não é necessário que a gente saiba de tudo, de todas as causas, de todos os princípios, para que a gente viva de uma forma interessante, para que a gente viva de uma forma saudável, e que está mais conforme aquilo que nos apraz. Bom, eu vou encerrando por aqui dizendo o seguinte: existe uma tradução para o português que eu não li, mas que eu vou indicar, que foi feita pela Júlia Garcia Vilaça de Souza, na dissertação de mestrado dela, sobre o Chuang-Tzu. Se vocês procurarem o nome dela no Google, vocês vão encontrar a dissertação dela, que foi feita do chinês direto para o português. Eu não sei se existem outras. Para quem está preocupado com essa questão da tradução, se preocupa mais em como você está lendo o texto. E, na dúvida, procurem comentários e artigos sobre aquele texto para que vocês se posicionem. O que é importante para nós é que nós temos uma lógica que define a maneira como a gente encara as coisas, a maneira como a gente leva a nossa vida. Eu não sei se essa lógica é sempre a que nos ajuda mais. E aí, vou pontuar uma coisa que eu sempre pontuo. A gente fala do Oriente e fala nós aqui ocidentais, e eu sempre falo isso, a professora Cecília sempre dá risada, porque eu falo, escuta, ocidental quem? Vai para a Alemanha, passa um tempo lá. Depois vai para a China, aí volta para o Brasil.
ver qual que é mais parecido com o Brasil, se é a Alemanha ou se é a China. Acho que quem fizer essa experiência vai se surpreender, vai perceber que a gente tem muito pouco de ocidental. E a gente está se deixando levar por uma série de normas, uma série de valores e por uma lógica ocidentalizante, eurocêntrica, que eu não sei se é mais interessante para nós. Eu não sei se é a lógica que pode mais nos ajudar a resolver uma série de questões e de problemas que a gente tem num país que ainda é um país feudal. Tá? Mas isso é uma discussão para um outro momento. Agora, importa para nós pensar a partir de outras narrativas, pensar a partir de outras lógicas. Bom, eu espero que vocês tenham aproveitado, façam perguntas, e foi muito legal falar sobre esse assunto para vocês. E eu paro por aqui. Bom, Luiz Fernando, eu agradeço em nome de todos a tua palestra. E eu vou, já que você citou meu nome, né, que você disse que eu rio cada vez que a gente fala da questão do Oriente e Ocidente, né, é porque você colocou aí que isso é um mito construído no século XIX, e eu digo que não, eu sempre começo as minhas aulas falando que isso é um mito construído pelo Império Romano, né. Sim. Eu digo em relação a chamar as tradições sapienciais do Oriente de filosofia oriental, mas de fato, e mesmo antes disso, para a China antiga, a Índia era Ocidente, para nós a Índia é Oriente, e aí como ficamos? Bom, então vamos abrir para as perguntas. Vou falar com meu sotaque e não com sotaque mandarim, talvez, das fontes que você trouxe. Queria saber se nas próprias fontes originais ou se nos comentários que você estuda e trouxe, digamos, a transferência. E não quero usar aí termos de sua outra área psicológica, psicanalítica, mas digamos a transferência do protagonismo ou da perspectiva é vista principalmente como um recurso para colocar, digamos, um perspectivismo, ou um relativismo, ou se trata de, digamos, uma tentativa mais literal, de dizer que realmente talvez o protagonista é a borboleta e o sonhado é a pessoa, ou todos podem ser, todos podem ter ciência um do outro, mesmo sem sabê-lo, digamos, né? Porque ele nunca vai saber se a borboleta não está sonhando ele, assim como a borboleta não se sabe sonhada por ele. Mas, por exemplo, de um lado psicanalítico, ninguém vai dizer que o inconsciente está me sonhando a mim, ou me observando a mim. Eu terei diversas partes, mas sou eu, não tem mais um outro eu em outro lugar, não tem outro Rubem. E se tem, espero não saber, porque eu sou argentino também, isso não vai ficar bem. Então, a pergunta é essa: como é visto isso pelos autores e pelos comentaristas? É mais literal, como um recurso de perspectivismo e relativismo, ou é mais literal? Existem consciências também nos animais? É um animismo, por exemplo? Ou é um perspectivismo, um relativismo, uma forma poética genial, inteligentíssima, fascinante, de colocar o perspectivismo e o relativismo? Tá, uma pergunta capciosa, professora, muito interessante, porque vou te responder de uma perspectiva psicanalítico-filosófica da seguinte maneira. Sim, existe uma questão, sobretudo, não de um perspectivismo, pode ser chamado de perspectivismo, conquanto que a gente saiba que se trata de uma dissolução daquilo que a gente chama de eu, né? Mas do ponto de vista de um eu substancializado. É uma desconstrução da ideia de que o eu é uma substância. Do
Do ponto de vista da psicanálise, isso também funciona. Se a gente pensa um momento no qual o próprio Freud informa que o sonho é uma manifestação de um desejo inconsciente, né? Ou quando Lacan diz, eu sou onde eu não penso. Né? No fundo, essa inversão do sujeito, da subjetividade moderna que ocorre, de certa forma, no Zhuangzi e também um pouco em Lacan, até certa medida, não se trata tanto de dizer que esse eu não existe, mas que esse eu não é uma coisa substancial, não é uma coisa que está fixa. Um dos tradutores, que é um dos grandes tradutores do Dao De Jing, ele emprega uma metáfora muito interessante, e que o Miller depois se apropria dela. Ele diz que, imaginem a vida como um jogo de cartas. Um jogo de cartas, distribuem-se um monte de cartas, e existem algumas pessoas que inventam regras para esse jogo e que seguem essas regras com o máximo rigor. Existem algumas outras pessoas que não. E essas que não, elas jogam uma carta selvagem. Ele usa esse termo e o Miller explica que é como se fosse um coringa. O que a gente está chamando de eu aqui é esse coringa. É uma carta completamente diferente das outras que pode ser encaixada no meio do jogo para substituir qualquer outra carta, que pode assumir qualquer função e que todo mundo olha e acha uma coisa meio estranha, muito diferente de todas as outras. É um apelo a pensar este Rubem dessa maneira. Talvez nem tanto um Rubem argentino ou não argentino, isso não importa tanto. O que importa é em que momento que o ser argentino vai ser interessante para você. Certamente quando você está no Brasil, porque na Argentina não faz a menor diferença, hein? Agora, lá talvez você possa jogar uma outra carta, você dizer, bom, eu sou um argentino meio brasileiro. E aí você percebe como esse eu ele vai se dissolvendo e ele não é necessariamente constitutivo da maneira como a gente tem que proceder em relação a como a gente se pensa. Não sei se respondi a sua pergunta, mas... Escuta, Liz, a questão é a seguinte, a questão do Dao ela é complicada do ponto de vista das suas mais diversas interpretações, tá? Eu acho interessante ler na chave dessa questão política, dessa questão de um movimento em direção a uma eficácia de ação, tá? Apesar disso, você vai encontrar interpretações religiosas, interpretações ritualísticas, interpretações espiritualísticas, que não me agradam muito, porque elas são, sobretudo, tardias e dialogam bastante com aquilo que a gente chama de metafísica, como se fosse uma coisa que você alcança depois de muito trabalho. Eu não vejo muito isso. A questão das narrativas Ocidente e Oriente, sim, no caso do daoísmo, é uma narrativa não linear, tá? É uma narrativa onde não adianta muito você pegar uma obra como o Dao De Jing e lendo como se fosse um texto só, porque não é. Você vai fazendo uma série de coleções. Bom, aqui ele diz disso, aqui ele diz daquilo, e você vai construindo uma interpretação a partir disso. Luiz, eu queria te fazer uma pergunta que é um pouco... já adiantando, né, já que o meu tema nesse ciclo de conferência justamente é o sufismo e a arte da polissemia, né, você privilegiou, digamos, eu queria ampliar um pouco, então, esse aspecto polissêmico aí do sonho, né, você pegou por dois lados fundamentalmente, ou seja, a questão social e política, tá, e, por outro lado, a questão da morte. Então, você apresentou duas possíveis visões aí. Tem um autor que eu gosto muito, né, e que não pode ser chamado, digamos assim, de orientalista, porque ele não é ocidental, que é o Toshihiko Izutsu. Apesar de japonês, ele foi pesquisador há muito tempo na Universidade de Teherã, né, e ele tem uma obra que se chama Sufismo e Taoísmo, e ele tenta pontuar algumas relações que, segundo ele, são alguns paralelos, algumas relações de expressões que a gente pode encontrar tanto no daoísmo quanto no sufismo,
né, e que são, digamos, um pouco diferentes dessa percepção comum que a gente tem, entre aspas, né, no Ocidente. E, uma das coisas que ele levanta é essa dimensão do sonho, né? Ele não explora muito isso, né? Conforme eu disse, ele só indica, eu acho que foi uma coisa bastante preliminar que ele fez um estudo muito bom sobre o sufismo e outro estudo muito bom sobre o taoísmo, mas na hora de fazer esse paralelo, isso demandaria muita coisa, muita justificativa, até pela questão da linguagem, né, que é muito diferente da linguagem das representações das imagens. Mas essa questão do sonho é uma questão que ele pega como um paralelo, e ele vai justamente apontar, né, que a ideia de que para o daoísmo o sonho é uma dimensão mais real do que o que a gente chama de realidade, tá? E não necessariamente aí a gente coloca na perspectiva da morte, mas sim na perspectiva de, eventualmente, algum estado que nos conduz a algum tipo de sonho lúcido, por exemplo, né, que é bastante conhecido em várias tradições, e que isso teria um paralelo, então, com o mundo imaginal do sufismo, né, que seria mais real do que o nosso mundo. Então, de certo modo, eu estou puxando aqui uma terceira, né, interpretação, que não necessariamente elas não necessariamente exigem a morte ou digamos, um pós-vida, né, e não necessariamente tem só uma dimensão política, tá, mas teria, então, um eu dentro do eu, que é o eu sonhante, né, que é aquele que cai no sonho, porque o sonho é uma dimensão, digamos, de certo modo concreta e mais real do que a nossa própria realidade aqui nesse mundo. Então, isso seria uma terceira possibilidade de interpretação. Eu estou puxando justamente do Izutsu isso, que é como ele vê essa questão do sonho como muito importante no daoísmo, né, e tendo um paralelo muito sério, então, com o mundo imaginal, que representaria uma outra dimensão, então, que existe realmente, né, a gente não percebe ela cotidianamente, mas ela existe realmente além de mim, ou seja, não sou eu no sonho, né, eu caio no sonho, como a última tradução que você colocou e o comentário, né, ou seja, eu caio no sonho, eu entro numa realidade que já existe, ela já está construída e é uma realidade que existe paralelamente à nossa realidade e é mais real do que a nossa. Eu gostaria que você comentasse um pouco isso dessa perspectiva, então, do Izutsu. Obrigada. Não, perfeito, professora. Eu que agradeço porque você amarrou todas as questões que são veladas por baixo do que eu estava tentando dizer e que eu não queria dizer assim tão explicitamente, mas você acaba de me colocar nessa posição de, bom, então vamos colocar os pingos nos is. Aquilo que o Freud chama de inconsciente num primeiro momento e que depois ele nomeia com uma coisa mais ampla, que é o isso, que foi traduzido como id, o Lacan identifica com o termo real. No fundo, o que acontece é que, sim, de fato, não se trata tanto de um eu que legisla sobre todas as outras nossas partes. Não, tem alguma coisa mais funda, anterior ao que a gente chama de eu, e que simplesmente aparece, e é isso que o sonho mostra. A questão dos sonhos, ela foi colocada desde a Mesopotâmia, na tradição Ayurveda, ela aparece entre os gregos, ela aparece durante toda a história e também na China, mas sobretudo para que fique muito claro de que não se trata de um ego que domina todas as coisas e que é ele que decide o que vai ser ou o que vai deixar de ser. Vamos pensar da seguinte maneira, que talvez aí a gente consiga conectar com a questão política. A partir do momento em que o ser humano ele se estabelece enquanto um ser social, ele entra em um conflito, e esse conflito ele possui uma série de instintos mais ou menos bestiais,
que não são muito pertinentes a uma vida social. E ele precisa, ao mesmo tempo, do outro para sobreviver, senão ele não vai conseguir sobreviver. Ele é um bicho fraco que nasce prematuro. O que acontece? A partir do momento em que ele fecha esse contrato para participar do convívio social, ele abre mão desses instintos, ele abre mão das coisas que ele estava inclinado a fazer. E quando ele abre mão, quando ele reprime isso, aquilo fica ali guardado, aquilo não vai embora, e aquilo começa a aparecer. O mais interessante é que, no fundo, o sonho ele é a manifestação, muitas vezes, de coisas que a gente não quer admitir que fazem parte do nosso desejo. E por isso que faz todo sentido dizer que ele é mais real, porque ele mostra aquilo que a gente geralmente não falaria, que a gente geralmente não imaginaria. Nem quantos sonhos a gente já teve que são extremamente constrangedores ou contrários a tudo aquilo que a gente pensa e acredita, né? Porque isso fala de um desejo que é um pouco mais forte, isso fala de, bom, eu acho difícil falar em um mundo paralelo, porque pode cair também numa questão um pouco metafísica, mas sim, um mundo paralelo no sentido de que é um mundo onde as coisas se apresentam como elas de fato são, as coisas como elas de fato são não têm linearidade, elas não têm uma narrativa muito lógica, elas se exprimem de outra maneira, e essa outra maneira nos oferece indícios, e não é só nos sonhos, nos atos falhos, nos xistes, nas piadas. Vocês podem perceber que a piada ela cumpre uma função social e política muito importante, entre outras coisas que a psicanálise identifica como manifestações do inconsciente e que outras tradições identificam de outras formas. Mas o mais interessante é pensar que não parece muito prudente que nós joguemos o mundo do sonho para uma coisa do tipo, aquilo foi só sonho, aquilo foi só uma fantasia, aquilo não tem nada a ver com a realidade, não tem nada a ver comigo. O sonho é um estado no qual acontecem coisas que eu não tenho controle, mas que não tem correspondência com a realidade. Escuta, não, dá a realidade. O que acontece quando você acorda é o oposto, é trancar essa realidade e começar a desenvolver um papel autêntico, talvez, ou um pouco mais fingido, do ponto de vista genuíno, mas que não necessariamente reflete os seus desejos, né? Eu leria um pouco mais nessa chave, professora, porque no fundo o que acontece é que a gente tende a ignorar aquilo que passa pelos nossos sonhos e aquilo que as tradições com respeito dos sonhos, porque isso incomoda, porque isso nem sempre está de acordo com as nossas questões sociais, com as nossas questões políticas, porque a gente precisa de segurança e de certeza para pensar as coisas. E os sonhos, de certa forma, dissolvem essas certezas e essas seguranças. Respondi mais ou menos a sua pergunta, professora? Você respondeu do ponto de vista psicanalítico, né? E realmente Sim. O que eu estava falando é por esse lado mais metafísico mesmo que você colocou, no sentido de uma realidade, o questionamento que está por trás disso é um pouco essa... digamos, esse mito da modernidade de que a função superior do ser humano, ela é a razão, né? Então, nesse material, e é isso um pouco que o Izutsu coloca, né, haveria espaço, digamos, para outras apreensões de realidade, e, portanto, apreensões diferentes de uma realidade diferente. E aí, nesse sentido, sim, metafisicamente, um mundo, sim, né, no sentido de que é uma coisa que a gente perdeu quando a gente abandonou, digamos, a gente jogou a água com o bebê dentro, né, a gente jogou a Idade Média, digamos, a água da religião com o bebê do conhecimento dentro, né? Toda a possibilidade de conexão com outro tipo de mundo, entre aspas, que certas funções, no sentido ou mais de intuição, ou como Bergson diria, da emoção superintelectual, né? Ou de uma série de outras expressões e funções que eram muito comuns antes e que, de repente, elas saem. Elas vão como a louca da casa junto com o sonho, junto com a imaginação e junto com tudo isso, né? Ou seja, a modernidade, ela acaba, né, a modernidade ocidental, entre aspas, ela acaba com a possibilidade não só da existência de outro mundo, como da conexão
com esse outro mundo, porque ela não acredita que o ser humano tenha capacidades além da capacidade racional, né? Então, a minha pergunta, ela ia mais por esse lado. Mas adorei a tua resposta, ela foi no sentido, digamos, mais psicanalítico, né? Mas é algo que, digamos, o místico diria, é a diferença entre o subconsciente e o supraconsciente, né? Sim, que, sim. obviamente, tem uma conexão entre si. Então, só deixando um pouco assim, mas eu ia mais, eu não, né, quer dizer, eu estou usando o Izutsu aqui, indo mais para o plano metafísico mesmo, já que a gente estava dentro de duas culturas que eventualmente consideram esse plano metafísico, tanto o sufismo quanto o daoísmo. Eu daria até um passo mais atrás e diria que a ilusão não está tanto na função da razão para o ser humano, mas na pressuposição de que existe uma função, ponto. De que existe uma função única e de que o ser humano se encaminha em direção a uma função que é determinada e que é a função correta. Eu acho que, nesse sentido, o daoísmo é um antimetafísico, porque essa função não existe. Essa função ela está conforme aquilo que for mais eficaz para o que está sendo apresentado naquele momento. O que, inclusive, diz respeito à pergunta da Liz sobre a questão do Dao e que diz respeito à pergunta da Isabela sobre o porquê que motiva, o que motiva a negação de nomear essa sabedoria por filosofia. Escuta, em primeiro lugar, por ignorância. Tá? Eu me lembro que quando eu comecei a estudar filosofia japonesa, viraram para mim e falaram: não existe filosofia japonesa. Escuta, os japoneses fazem filosofia acadêmica, universitária há muito mais tempo do que nós. Diga-se de passagem, em 1915 você já tinha grandes obras da filosofia japonesa sendo publicadas. Aí veio uma tradição que nem a nossa, que começou ontem, falar que o que eles fazem não é filosofia. Acho um pouco pretensioso e um pouco arrogante. Existe um motivo também que é uma maneira de pensar que não é necessariamente lógica, que assume para nós que existem uma série de paradoxos na realidade. Isso é uma coisa que existe já na filosofia grega, quer dizer, já na filosofia grega, em toda a filosofia medieval, estavam ali discursos que eram apofáticos, que eram expressões oxímoras, paradoxais, e aquilo estava sendo colocado de uma forma muito forte. Qual foi a consequência? Isso foi marginalizado. Tá? Fala-se em filosofia medieval, pense-se em Agostinho e em Tomás de Aquino. As pessoas esquecem que existe um sujeito chamado Dionísio Pseudo-Areopagita, que existe um Diógenes, e que existem tantos outros pensadores, isso só para falar no cristianismo, tá? Que não tem nada a ver com aquilo que é canônico. Mas por que isso acontece? Porque a contradição nos incomoda, né? A contradição, ela coloca a gente num estado um pouco estranho, onde a gente tem que assumir que a gente não sabe muito bem a resposta. E esse assumir que não sabe muito bem a resposta é um pouco comprometedor, né? Inquieta, a gente precisa de certeza para fazer as coisas, o que é, diga-se de passagem, um grande problema para nós, do ponto de vista da manutenção da nossa ansiedade. A gente quer ter certeza de tudo. Um outro ponto, Isabela, é que existe também uma espécie de uma recepção do Oriente aqui, não só no Brasil, mas nos Estados Unidos e na Europa, que é um pouco caricata, né? Basta a gente pensar no que foram todas essas religiões New Age, com uma espécie de um direcionamento para um discurso um pouco de autoajuda, uma coisa não muito que dava respostas prontas, quando na verdade o Oriente é o contrário disso, ele não te dá resposta nenhuma. Ou quando você está a ponto de encontrar resposta por sua própria conta, o mestre Zen vem e te dá a resposta antes que você encontre ela, só de sacanagem, porque ele está mostrando que de fato não existe uma linearidade ali. Mas eu honestamente, eu não levo mais a sério essas pessoas que viram e falam não existe filosofia no Oriente. Existe um fenômeno de generificação.
tá? Para todo mundo que falar, mas filosofia é um nome grego que surgiu na Grécia, você responde com generificação. Generificação é o seguinte, é chamar uma coisa pela sua marca. É o que a gente faz, por exemplo, quando chama qualquer fotocopiadora de Xerox, não importa se foi a Xerox que fez, ou se foi a HP, ou se foi a Samsung. A gente chama pela marca. Filosofia é mais ou menos assim, a gente pegou o nome que mais se popularizou para definir o que é um tipo de atividade do pensamento que os indianos, por exemplo, chamavam de darshana. Né? E, escuta, tá bom, se você gosta tanto assim do nome, fica com o nome. A gente chama de outra coisa, a gente chama de histórias de sabedoria e ensinamento. Para nós tá ótimo, de bom tamanho. É isso? Eu acho que sim, desde já, então, convido a todos para a próxima palestra, que vai ser sobre a oralidade árabe, a palestra do professor Jamil, né? A seguir, nós vamos ter, então, mais uma palestra, que sou eu, né? Acho que sou eu, né? Com a polissemia no sufismo. Depois, a gente tem, novamente, o Luiz Fernando com a temática do Zen. E, por último, o professor Rubem retorna com os contos racídicos, né, com uma introdução sobre o racidismo. Então, muito obrigada a todos, tanto no site quanto na página do Facebook, a gente vai estar postando sempre essas novidades e os próximos, digamos, os próximos eventos, e aí depois a gente vai ter, então, voltando, quem não estava no começo, né, vai ter os blocos para trabalho com as histórias de ensinamento de cada tradição diferente a partir de agosto, tá? Então, desde já, estão todos convidados e pedimos também a divulgação dos nossos próximos eventos. Muito obrigada.